Queria convidar você para ficar de pé nesse instante. É importante que você se coloque diante de Deus nessa hora. Eu não sei como foi que você chegou aqui, que tipo de ansiedade tem batido no seu coração, mas quero te convidar a mudar o teu pensamento, a levar o teu pensamento a Deus nessa hora. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e nós nos apresentamos a Ti. Nós apresentamos a Ti o nosso coração, que o Senhor possa trocá-lo por um coração novo. Sabemos que o Senhor pagou um preço altíssimo para que nós tivéssemos vida. E nós clamamos, ó Deus, que a Tua vida se manifeste aqui hoje. Em nome de Jesus, que toda ansiedade seja arrancada no nosso coração nessa hora. Você possa lançar agora sobre Deus, meu irmão e minha irmã, toda ansiedade, tudo aquilo que tem gerado preocupação no seu coração, tudo aquilo que tem tentado tirar a sua paz. Você possa apresentar a Deus nesse momento, que você possa lançar sobre Ele. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então que você possa fazer isso agora. Pai, nós lançamos nas Tuas mãos, lançamos sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor é quem cuida de nós. Essa palavra lançar significa jogar violentamente. Quando nós jogamos alguma coisa com violência, muitas vezes tal coisa acaba se desfazendo. E nós queremos nesse momento que isso que nós estamos lançando sobre Ti se desfaça no caminho, se desfaça e não volte mais a nos perturbar, a tirar a nossa paz. Nós lançamos sobre Ti todas as ansiedades, aquilo que tem tirado o nosso sossego, aquilo que tem gerado preocupação em nós. Nós jogamos violentamente sobre Ti e nós nos lançamos nos Teus pés. Nós corremos para Ti. Queria te convidar a correr para Deus nesse momento. Que você possa ser tocado pelo Senhor, que você possa ser tocada pelo Senhor nessa hora. Eu estou correndo pra Ti, eu estou buscando um lugar aos Teus pés.
Ele está. Aonde está o meu Senhor? Eu acho, podem sentar, queridos. Sabe o que é que eu acho tremendo em Deus? É que Ele prepara o caminho, Ele prepara uma mesa, Ele prepara um momento. Deus faz tudo no devido tempo e da maneira mais certa. E a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu me recordo que algumas quartas-feiras atrás eu cheguei para Sorriso e disse: Sorriso, eu estou sentindo que a gente precisa mudar o dia do culto. Já alguns irmãos tinham vindo falar comigo, dizendo que gostariam de estar nos cultos que aconteciam nas quartas, mas nunca podiam, porque tinham discipulado, porque tinham inúmeros compromissos que aconteciam exatamente na quarta-feira. Eu comecei a orar e senti aquele impulso: nós precisamos fazer isso, nós precisamos mudar. Mas logo para a quinta, na quinta eu tenho MBA, na quinta eu tenho não sei o que. E nós começamos a orar e fomos para Gravatar no final de semana passado, na casa de alguns irmãos amados, com alguns irmãos que estão aqui. E lá tivemos um tempo para orar um pouco. E eu senti que eu precisava compartilhar isso com os apóstolos, com Cris e Cláudio. E nós ligamos para eles. E foi muito interessante porque a apóstola Cris falou que estava chorando por isso, por algo novo na quinta-feira. E ela falou que recebeu com muita alegria aquela ligação, porque ela já estava orando e tem algo tremendo que vai começar a acontecer nas quintas-feiras. E hoje marca o primeiro desses dias. E quando a gente começou a compartilhar esse sonho, antes de ligar, eu estava conversando com a pastora Rebeca e o pastor Cláudio Casca. E a pastora Rebeca falou assim: eu sinto paz nisso, Guga, e você deveria dar lugar para o Senhor, para que Ele possa se mover e ativar na igreja os milagres. E eu fui orar e disse: meu Deus, é isso que o Senhor quer? E veio na minha mente, assim, eu confesso que eu não lembrava o que dizia o texto, mas veio como que um pensamento meu dizendo assim: João 10:10. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. João, capítulo 10, versículo 10. E é muito interessante que a palavra diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, quando eu fui olhar, essa palavra vida no original é a palavra zoe, que significa vida abundante de Deus. E a vida abundante de Deus é uma vida onde há o completo suprimento de tudo. É uma vida de milagres. É uma vida onde nós nos movemos, onde vemos o Pai se mover, onde fazemos aquilo que vemos o Pai fazer. Uma vida de verdade, não uma vida superficial. E é curioso que esse mesmo texto, ele fala também outras coisas. E aí, quando eu fui olhar o contexto, eu queria te convidar a voltar a alguns versículos, já que a gente estava falando, ou orando, ou buscando um direcionamento de Deus para a mudança do culto, que era chamado culto da porta, e a porta é Jesus. É interessante que no versículo 7 de João 10, Jesus falou, está escrito assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, ou seja, vocês tenham zoe, vida plena, abundante de Deus, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí a gente vê se repetindo em 2 versículos de forma seguida a palavra vida, sendo que quando nós vamos para o texto original, essa palavra vida tem significados completamente diferentes. E é com isso que eu gostaria de começar meditando em algumas coisas com vocês. A palavra usada no primeiro versículo, que é o versículo 10, que diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, é a palavra grega zoe, que significa vida abundante de Deus. Parece a mesma coisa na segunda palavra, mas não é. Essa primeira palavra é a vida do Espírito, é a vida intensa de Deus, é uma vida espiritual, é uma vida onde nós não nos movemos pelas circunstâncias ou pela racionalidade humana, mas nós nos movemos pelo direcionamento de Deus, pelo mover de Deus. É uma vida que tem muito mais a ver com a vida da fé do que a vida da racionalidade. Sendo que no versículo 11 ele diz o seguinte: olha só, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E essa segunda palavra grega para vida é uma palavra grega que significa psique, é vida emocional. Então perceba que Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos a vida espiritual, a vida emocional e também a vida física. E a vida física a gente vê que no grego, veja só, tudo é vida para a gente, né? Mas no grego tem pelo menos três tipos de palavra que significam vida. Zoe, que é a vida abundante de Deus, a vida espiritual. Psique, que é a vida intelectual, a vida emocional. E a terceira palavra, que é bios, que é vida também no português, mas que no grego é a vida biológica. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos vida abundante nessas três áreas: no corpo, na alma e no espírito. E aí, quando eu estava assim no meio gerando essa palavra, ontem nós saímos para a despedida de Kel, e estávamos com vários irmãos sentados numa mesa, e se falava da importância de se ativar os milagres. E aí, do nada, nossa irmã Vanessa, que não sabia dos meus conflitos interiores, das minhas orações, de nada do que estava acontecendo, ela chegou e compartilhou algo com a gente. Eu queria que a Vanessa viesse aqui, ela não estava nem esperando por isso, mas eu queria que você compartilhasse com os irmãos um pouco do que você falou ontem, da cura que você recebeu, do milagre que você recebeu no culto aqui de quarta-feira. Sim, foi sobre o testemunho que eu já tinha falado aqui, né? Sobre que eu estava com glaucoma e estava com a pressão ocular em 31. Eu nunca tinha tido assim problema em relação a isso. Sendo que quando o meu olho estava ficando muito vermelho, estava doendo muito, com luz, com tudo, de dia ou de noite. E aí eu disse: meu Deus, Senhor, eu creio que você pode curar. E aí eu vim aqui no culto, pedi para o pastor orar, ele orou. E quando eu fui fazer os novos exames, eu perguntei, né? Eu disse: e aí, como é que tá? Aí ela disse: como é que tá o quê?
Eu disse, a minha pressão ocular, como é que tá? Ela disse, tá normal. E ela fez 2 em seguida e, tipo, tava normal, de 31 foi para 12. E tinha uma pessoa lá, foi até no Otino Ventura, que já tinha feito 2 cirurgias, usava colírio e a dela não baixava de jeito nenhum. E eu, que não fiz assim nada, foi Deus mesmo. E eu fiquei curada e glória a Deus, assim, eu não tenho mais problema em relação a isso. Meus olhos não doem mais, não ardem, não fica vermelho. E glória a Deus, Jesus me curou. Aleluia! A Ele a honra e a glória. Vamos aplaudir Jesus, né? Ele é poderoso, vivo, né? E veja que coisa tremenda. Você disse que não fez nada, mas você fez. Você creu. E existe algo que nós precisamos fazer, nós precisamos crer. O desejo de Jesus é nos dar essa vida plena. E é por isso que eu queria ativar essa vida abundante de Deus em vocês. Essa vida abundante de Deus não sou eu que pode conceder, não é a igreja que pode conceder, mas Jesus pode conceder. E Ele concede essa vida a todo aquele que crê. Eu queria falar para vocês uma chave que a gente pode encontrar nesse versículo que fala de que Jesus pagou o preço, né, para que nós tivéssemos essa zoe, essa vida abundante. A chave para você viver uma vida cristã de verdade, uma vida cristã abundante no Senhor, é viver de um jeito que você possa permitir que Jesus viva sua vida no meio de você. A vida de Jesus precisa se manifestar através da sua vida, através da minha vida. Se você quer viver a zoe de Deus, a vida espiritual, a vida abundante de Deus, você precisa permitir que isso aconteça. Você precisa permitir que a vida de Deus se manifeste através do seu viver. Eu estou dando aula aqui na faculdade e foi interessante que nessa terça-feira tudo saiu do controle do meu, mas não saiu do controle do Pai. E acabou que eu cheguei em cima da hora da aula. Tem aqui uma aluna, né? Tá aqui. E eu precisei vir de Uber porque o carro não chegou a tempo. E quando eu estava lá pedindo para que chegasse o Uber, só aparecia a mensagem: procurando Uber. Procurando Uber e não sair dali. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem não vai ser achado, não, é? Senhor, faz alguma coisa aqui. E daqui a pouco aparece assim: Uber encontrado, mais ou menos isso. E aí vai chegar dentro de tantos minutos. E aí quando chega o rapaz, que eu entro, ele tem até ficado de vir hoje. Acho que ele não veio. Mas foi interessante que ele... perguntei aí, tudo bem? Tudo 90%. Eu disse, mas... Aí ele disse, opa, 90%. Senhor, tem alguma coisa aqui? O que é que o Senhor tem aqui para fazer? E aí eu comecei a orar pedindo um direcionamento ao Senhor e a direção foi fazer uma pergunta: o que é que falta para chegar no 100? E ele começou a compartilhar uma série de coisas. E compartilhou inclusive que viveu na igreja grande parte da vida, estava completamente afastado, tinha feito uma corrida para uma senhora alguns dias antes, tinha resolvido voltar para Jesus depois dessa corrida, e estava ali naquele momento depois de ter acabado um noivado de 3 anos, e que enxergava que não tinha sido por acaso ter entrado ali naquele carro. Deus marcou um encontro com aquele rapaz naquele dia, o segundo em cerca de 1 mês, porque ainda existem pessoas que se dispõem a viver a vida de Deus, ou permitir que Deus manifeste a sua vida através do seu viver. Nós precisamos ansiar por isso, viver a vida de Deus,
E muitos cristãos parecem ficar contentes com uma vida superficial, com uma vida que acreditam que está perfeita só pelo fato de frequentarem uma igreja, de lerem eventualmente a Bíblia, de repente fazerem orações curtas ao acordarem. Mas eu quero dizer para você que a vida que Deus deseja viver através de nós vai muito além de uma oração, de uma simples leitura de uma palavra ou de frequentar uma igreja no domingo ou na quinta-feira. O desejo de Deus é viver uma vida intensa através de você. É que você faça a diferença nesse mundo que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa do brilho de Deus. O desejo de Deus é que você permita que o brilho de Jesus seja refletido através de você. Que as pessoas consigam ler o Evangelho escrito através das suas atitudes. Essa palavra é para mim também. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O desejo de Deus é que as pessoas consigam ler o Evangelho escrito em nós. E isso implica numa completa mudança de vida. Nós precisamos agir de um jeito completamente diferente do que costumamos. Nós precisamos, assim, parar de se contentar em ser um bom cristão. Nós precisamos ansiar por experimentar, por viver o poder, a paz e a alegria que somente a vida abundante de Jesus pode nos conceder. Nós precisamos viver os sinais que estão lá escritos em Marcos 16. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, escorpiões e toda obra mortífera do inimigo, e nada lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós somos chamados para pisar em serpentes e escorpiões, e muitas vezes, como aconteceu aqui recentemente no culto de domingo, apareceu uma barata na igreja e as irmãs se desesperaram correndo. A pastora Cris chegou e disse: mas como? Se vocês estão correndo de barata, como vão pisar em serpentes e escorpiões? Precisamos viver a vida de Deus para parar de viver uma vida dominada pelo medo. Precisamos viver o sonho de Deus para parar de viver uma vida dominada pela incredulidade. Precisamos viver o sonho de Deus para deixar de viver uma vida cheia de ansiedade, de depressão, de tristeza. Quer se livrar da depressão? Quer se livrar da tristeza? Quer se livrar do medo? Quer se livrar da angústia? Quer se livrar da insônia? Começa a viver a vida de Deus. E como é que a gente vive a vida de Deus? E a gente viu que a vida de Deus não se restringe. Jesus pagou o preço para nos dar a vida abundante espiritual e a vida abundante psicológica, emocional. Você não foi criado para viver com ansiedade, você não foi criada para viver triste, com depressão. Não foi para isso que você foi criado. Deus não chama você, nem nenhuma outra pessoa, para viver uma vida cristã marginalizada, superficial, religiosa. Jesus não te chamou para cumprir dogmas, para seguir ritos. Ele deseja ter um relacionamento diário com você. Ele deseja fazer com que todo dia seja uma grande emoção, uma grande experiência. Ele anseia para que cada dia seu seja novidade de vida, onde você vai experimentar a presença dele
onde você vai experimentar confiar nele, onde você vai experimentar a sabedoria que só ele pode dar, porque a Bíblia diz que aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Nós precisamos ter a coragem e a força para enfrentar as situações adversas que precisamos enfrentar diariamente. E só vivendo as ordens de Deus nós conseguimos isso. Não adianta você fazer todos os cursos e preparações intelectuais que o mundo pode dar. Isso tudo é muito bom, mas só existe algo que pode satisfazer o homem plenamente. Só Jesus pode nos satisfazer. Só a Zoe, a vida espiritual de Deus, pode nos preencher plenamente. É como foi cantado aqui a pouco. A tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso para viver plenamente. Eu não sou do louvor e ela não me ajuda. Ela gosta que eu pague mico. Senhor, é tudo que eu preciso para viver plenamente. Toda a vida, você pode declarar isso. Você pode cantar isso. Ixi, vocês estão muito tristes. Abraçou de Deus. Queria ouvir mais alto. A tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso para viver plenamente. A tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso para viver plenamente. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que conseguiu enxergar que o segredo para viver a vida abundante de Deus era permitir que o próprio Deus vivesse através dele, que o Espírito Santo se movesse através dele. E é por isso que ele declarou algo bem interessante lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, que eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja que coisa linda. A vida que ele passou a viver foi a vida de Cristo nele, através dele, do Espírito Santo se movendo através dele. Ele resolveu ser crucificado com Cristo. Ah, mas ele foi crucificado fisicamente? Não. Mas ele levou a mente cativa a Jesus. E ele resolveu viver a vida se apresentando diariamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ele mesmo definiu, através de um culto racional. A psique, que também Jesus pagou o preço para que a gente tivesse
uma psique boa, foi o que Paulo usou para controlar os impulsos da carne e viver para Deus. Nós precisamos fazer isso. E aí talvez você me pergunte, como é que eu posso fazer, né, para que Jesus possa viver através de mim? Talvez esse seja o grande questionamento e o dilema de hoje. Talvez você tenha dito assim, eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Eu recordo que ontem encontrei com um amigo de trabalho, ele estava dizendo assim, ele veio me oferecer Guaraná ou Coca-Cola. Se quer uma Coca-Cola, e eu resolvi não tomar mais isso. Embora eu goste bastante, de vez em quando até tomo, raramente. Mas ele disse assim, você quer? E eu estava até com a vontade de tomar uma Coca-Cola. Meu sorriso ontem, um calor imenso, quase meio-dia. Talvez você diga assim, poxa, uma Coca-Cola no sol do meio-dia vai bem. Eu percebo até que eu estou fazendo propaganda da Coca-Cola, mas eu vou dizer a real, que faz um mal triste. Faz um mal terrível. Quem está rindo é porque toma muito. Olha aí, olha o irmão, olha o menino já entregando ali. Toma mesmo. E aí vê que coisa, né? Aí eu disse para ele, não quero não, muito obrigado. Aí ele tem certeza, porque aquele horário, aquele calor todinho era uma tentação. A Coca-Cola era uma tentação. Mas não tem aquele ditado, nem que fosse a última Coca-Cola do deserto. Nós não vamos cair mais na tentação do deserto. Jesus venceu a tentação no deserto. E aí eu disse para ele, não, isso aí faz um mal terrível, eu disse para ele. E ele disse assim para mim, eu tenho tentado deixar e não consigo. Aí eu disse, Aí ele disse, sabe, mas eu tenho diminuído. Eu disse, como assim? Aí ele disse, antes eu tomava 2,5 litros por dia. Aí eu disse, 2,5 litros de Coca-Cola por dia. Então, 2,5 litros por dia, agora eu só estou tomando 500 ml. Aí ele disse, não sei como é que você consegue. Eu disse, sabe por quê? Porque eu não fico pensando o quanto ela é boa, gostosa, principalmente num momento assim. Eu fico imaginando o mal que ela vai fazer quando entrar em mim. Nós precisamos trocar o nosso pensamento, precisamos mudar a maneira de pensar. Foi por isso que Paulo disse lá em Romanos 12, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você destrua o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, se alimentando mal, tomando Coca-Cola, comendo coxinha, salgadinho, pão, faz um mal imenso. Porque esse pão que a gente come hoje, está aí a minha esposa nutricionista, quase, depois de advogada, disse, não, agora eu vou fazer nutrição. Aí a advogada nutricionista. A minha advogada nutricionista de casa, ela fala que esse pão de hoje não era o pão dos tempos de Jesus. Inclusive estudos já mostram isso. O trigo daquele tempo não tinha glúten, era um alimento, tinha sais minerais que o de hoje não tem. O de hoje é só carboidrato para fazer a gente ficar buchudo, e as mulheres buchudas. Tinha proteína, né? Ah, explica aí, dê uma aula aí para a gente nesse ponto aí. Meus irmãos, por falar nisso, só para dar uma descontraída, minha esposa tem se preocupado muito com a minha saúde. E quando eu acordo de manhã, já tem uma pilha de comprimido do meu lado, do lado do meu travesseiro. É uma coisa. E eu chego, meu Deus, eu gosto de remédio. Remédio não, isso é suplemento. E aí, sabe o que é interessante? Que entender se ela chegou, acho que foi ontem. Quer dizer,
dizer, nem me lembro se foi ontem ou foi hoje. Ela chegou e disse: olha aí, tá aí para você tomar. Quando eu olhei, minha gente, eu tive que juntar com as duas mãos. Eu juntei, fiz uma trouxinha. E ela chegou e disse assim: veja só, meu amor, será que você consegue tomar com esse copo d'água aqui? Eu quase me entalei. Veja, viu? Eu quase me entalei para deixar para você tomar. Eu disse: isso aqui é uma menina misericordiosa, né? Sendo que quando eu olhei, o copo era desse tamanho assim, ó. Olha aqui, a garrafa, é assim. Mas o copo era quase desse tamanho e tinha menos da metade. E quando eu olhei para o copo e quando eu olhei para a trouxinha de comprimido, eu disse: misericórdia. Aí eu fui lá, né? Primeiro punhado, né? Tem que ser de 2 viagens. Aí no primeiro quase fica. Quando eu notei que engolia, fui para a segunda rodada. Eu estou nutrido, então, menina. É por isso que eu estou dizendo: o que está acontecendo? Ele está emagrecendo, porque ela está na rédea curta. O negócio lá em casa não tem pouquinho mais para mim, não. Tem uma coisa que eu amo. Ela deve estar me ouvindo aí, menina que trabalha lá em casa. E eu gosto muito de banana frita. E quando tem banana frita é bom demais, né? Com canela. É benção, né? Não é uma delícia? É uma delícia. Mas lá em casa o negócio está curto. Aí, assim, a regra é curta, né? Tem tudo no controle, porque não pode vacilar. Depois do Covid, algumas taxas descontroladas. Então, eu vou explicar, meu amor. Isso tudo não é porque ela quer o meu mal. Não é, não. Ela quer o meu bem. Tivemos Covid, descontrolou o açúcar, descontrolou taxa de fígado, meio monte de coisa. Então, é tudo direitinho. Então, um dia desses, eu fui tomar café. É o café bem. Eu gosto muito de. Quer dizer, eu não gostava de ovo. Mas ela diz que é um alimento maravilhoso, que todos vocês precisam comer. Espera aí, eu vou chegar. Eu vou chegar. Ela está dizendo assim: quer que escrever, né? Eu vou chegar. No foco. Então, tá vendo, queridos? É desse jeito aí, tem que ter muito domínio próprio. Mas voltando aqui a história, aí é o ovo, mas para disfarçar o gosto do ovo, aí tem uma tal de cúrcuma. Aí eu meto a cúrcuma, que é um pauzinho amarelo, em cima, com pimenta, azeite, aí entra aqui uma maravilha. E aí, todo dia estava só comendo isso, né? E aí chega a menina e diz assim, a moça que trabalha ali na casa: Heitor, hoje tem banana frita, olha. Chega me animei. Aí quando ela viu que eu estava muito feliz, aí não se anima muito não. Rapaz, quando chegou o prato, ó, era um pedaço de banana que era quase a grossura do meu dedo. Menino, eu disse: isso aqui não dá nem o tamanho do biscoito maisena, aquele estreitinho assim. Mas tudo isso é porque ela deseja que eu viva a abundância de Deus no meu corpo. Porque Deus não deseja que a gente viva uma vida abundante só do ponto de vista espiritual. E é por isso que Ele disse que veio nos dar a vida abundante espiritual, a vida abundante psicológica, emocional, e também o apóstolo Paulo disse que todo o nosso espírito, alma e corpo precisam ser voltados para Deus. Então nós precisamos buscar o direcionamento de Deus, inclusive para a nossa alimentação. Se você quer viver vida abundante, então você precisa ter saúde. Você não pode ver um litro de Coca-Cola ou um copo de Coca-Cola e não ter o domínio próprio para rejeitar, sabendo que você está impossibilitado de tomar aquilo, que aquilo vai lhe fazer mal, que o seu açúcar está alto, que você está pré-diabético. Nós precisamos
mudar a nossa maneira de pensar. E é por isso que, em vários momentos, falando agora de Zoe, essa vida abundante espiritual, em vários momentos da Bíblia, Jesus falou sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, está aquele versículo bem conhecido, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse vida aí é Zoe. Eu sou o caminho, a verdade e a Zoe, a vida abundante. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então, primeira coisa, para você que quer viver a vida de Deus, você precisa se entregar a Jesus. Não tem como viver uma vida abundante de Deus, essa vida espiritual, essa Zoe de Deus, se você não entregar a sua vida a Jesus. Você precisa, vai outra dica aí, reservar diariamente tempo para estudar a Bíblia, para orar. E a oração, de acordo com a Bíblia, lá em Mateus 6, depois você leia, Jesus ensinou que não é só uma vã repetição, não é você ficar repetindo um textinho decorado, mas é você ter uma conversa com Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, se arrependendo dos seus pecados, manifestando fé. Você precisa ter tempo para adorar a Deus, declarar o quanto você o ama, cantar louvores a Ele. Isso tem que ser algo diário. Você precisa ter o coração e a mente aberta para aprender com Ele, para ouvi-lo, porque Ele vai lhe ensinar grandes coisas. Ele vai te ensinar a amá-lo, a viver para Ele, a andar nos caminhos dele. E você vai começar a ter surpresas, como uma irmã que eu estava conversando ontem, compartilhou comigo, dizendo que deu a carona para uma pessoa que ficava dizendo assim: agora, olha, você pega aí pela direita, viu? Agora você pega a esquerda. Ela não suportava isso. Disse: agora vai freando, vai freando. Olha, agora, depois que passar esse sinal, você vai pegando a esquerda devagarzinho, porque vai ter uma fila. Vai pegando a fila, pega a fila. E a irmã, meu irmão, quando terminou que o homem desceu, a esposa desse homem que estava lá também no carro, aí disse: vai-te embora que não tem quem aguente dirigir contigo não, pelo amor de Deus. E quando ele saiu, ela disse: obrigado, Jesus. A irmã que estava falando que não é a esposa dele, não foi a esposa que ficou feliz porque o marido foi embora, foi a outra que ficou feliz porque se controlou, porque ela disse que se fosse algum tempo atrás, ela teria parado o carro e dito: vá-se embora, vá a pé. Ela não suportava aquele tipo de atitude. E esse tipo de coisa vai acontecer na vida daquele que decide viver para Deus, decide viver o Zoe de Deus. Lá em Mateus 7:13 tem algo bem interessante que é importante que você leia, que tem relação com o que a gente está falando. Diz que assim, Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para Zoe, para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então existe uma porta larga e uma porta estreita, e a porta da vida abundante de Deus não é a porta larga. A porta da vida abundante de Deus, da Zoe, é a porta estreita. E a porta estreita é aquela que é mais difícil de passar, que só passa um de cada vez, que não tem como a gente ir assim abraçado com o outro, de mão dada com o outro. Uma porta estreita, só um de cada vez pode passar. E a sua vida espiritual não pode depender de outra pessoa. A sua vida abundante não pode depender de uma pessoa que é espiritualizada na oração, uma pessoa que tem um dom de profecia. A
A sua vida abundante com Deus precisa ser a sua vida de comunhão entre você e Deus. É por isso que a porta é estreita. Não passa você e o profeta, não passa você e o pastor, não passa você e a sua mãe, não passa você e o seu pai, não passa você e sua esposa, não passa você e seu filho, não passa você e sua filha. Só entra um de cada vez, e você precisa decidir entrar por essa porta. Quando você passa alguns capítulos aí de Mateus, vai para o capítulo 18, mais uma vez a palavra zoe aparece. Eu não vou falar de todas, tem muitas situações em que essa palavra grega aparece, mas eu selecionei alguns só para compartilhar aqui com vocês. Em Mateus 18:8 diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança-o fora de ti, porque é melhor entrares na vida zoe, na vida espiritual, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançados no fogo eterno. Então olha só, é uma coisa extrema. Já imaginou se o pé faz tropeçar, corta? Mas uma figura para mostrar que para você viver a vida abundante de Deus, você precisa eliminar da sua vida, do seu viver, aquilo que parece extremamente importante para você, como o pé, mas que está fazendo você cair, que está fazendo você cair, tropeçar no pecado. Tem coisas que são maravilhosas para a gente, pela nossa carne, mas que impedem que a vida de Deus se manifeste na nossa vida. E nós precisamos ter a coragem e a determinação de tirar, mesmo que isso implique a mutilação, veja que coisa extremada, de um membro. Claro que, pelo amor de Deus, não vai cortar seu pé, não vai cortar sua mão, não vai tirar seu olho, né? Porque muitas vezes a gente peca pelo que vê, mas que você possa ter esse mente: eu preciso eliminar isso da minha vida para viver a vida abundante de Deus. Aí, passando alguns evangelhos, eu selecionei alguns textos lá de João. Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, versículo 1. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida, zoe, estava nele, e a vida, a zoe, era a luz dos homens. Então, a vida abundante de Deus será a luz do nosso caminho. A vida zoe, abundante de Deus, será a saída nos momentos em que a gente não consegue enxergar a saída. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe que passo dar, nós precisamos entender que existe resposta em Deus. Ele deseja manifestar a zoe dele na sua vida. Mais à frente, no capítulo 3 de João, versículo 16, Jesus disse assim, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a zoe eterna, a vida abundante sempre, eternamente. Nesse mesmo capítulo, no versículo 36, mais uma vez a palavra zoe aparece, dizendo assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida abundante, não verá a zoe. Então, veja que chave importante: você não pode continuar se rebelando contra o Senhor. Se você quer viver essa vida abundante que a gente está falando aqui, você precisa se arrepender, precisa passar a viver uma vida de obediência e não de rebelião, e não de rebeldia. Acho interessante que nossa filha mais nova, de 3 anos, ela está começando a aprender algumas coisas assim que a gente está ensinando, e ela fica:
Você pensa que a criança não aprende, né? Mas aprende tudo de uma maneira impressionante. E hoje ela estava dizendo, né? Que um dia desses ela chegou, caiu alguma coisa no chão. E nós falamos, filha, olha, não pode comer, tá? Aí ela disse, tá. E ela foi lá e comeu. E a gente perguntou, você comeu? E ela disse, não. Sendo que minha esposa tinha visto ela comendo. Aí a gente falou, olha filho, mentir é um negócio que entristece muito Jesus. Jesus não gosta de mentira. Ela parou com isso. Então, se você fizer uma coisa errada, você diga que fez, fale a verdade, porque Jesus gosta da verdade. E pegou, passou, né, irmão? Quando foi hoje, aí ela estava contando. Aí tu queria que tu falasse comigo. Fala, meu filho. Aí quando foi hoje, eu fiz uma besteira. Caiu um pedaço da minha comida no chão, eu peguei e botei na boca. Sem perceber. Ela olhou pra mim e fez, mamãe, olhe, é pecado o que você fez. Mamãe fez uma coisa muito errada. Venha cá pra lhe contar. 3 anos. Aí eu cheguei na frente dela e disse, mamãe vai orar agora, pedindo perdão, papai do céu, que mamãe fez errado. E eu orei. E ela disse, amém, em nome de Jesus. Aí quando o papai chegou, ela contou e depois disse, mas mamãe orou para papai do céu perdoar. E papai do céu não está mais chateado com mamãe. É muito lindo, né? Então, a melhor coisa que pode existir é você ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Essa é a melhor coisa que pode existir. E é por isso que nesse momento tem uma criança, inclusive aqui, que vai ser apresentada hoje. E esse exemplo não estava nem previsto eu falar isso agora, mas me ocorreu de frisar a importância disso para vocês, porque eles aprendem tudo. Ela chegou e disse hoje para a mãe, ele estava ensinando ela que sereia é um negócio que Jesus nem gosta. E ela, porque tem muito, né? Desenho animado, tudo, brinquedinho. E a gente sabe que nessa questão da sereia existe um contexto espiritual. Não é questão de radicalismo, mas a gente precisa entender que existe muitas vezes um desdobramento espiritual nas coisas mais inocentes. E se você olhar os filmes que falam disso, as sereias, elas cantam belamente e elas conseguem manipular as pessoas e elas conseguem enganar homens e pescadores que se apaixonam e aí elas matam. Então isso não pode ser um negócio de Deus, mas o interesse, sinceramente, do inferno é que as nossas crianças tenham a mente cauterizada e cresçam achando que tudo isso é muito normal. E Leila começou a ensinar para ela, olha, sereia não é uma coisa boa não, Jesus não gosta não. Sereias matam homens. E aí tinha uma amiguinha dela que gosta de sereia. Ela chegou hoje, chegou para a amiguinha e disse, olha, sereia Jesus não gosta. Não gosta de sereia não. Porque sereia é ruim. Sereia mata homens. Sereia Jesus não gosta. Aí ela veio contar pra gente. Pai, né? Vou contar uma coisa. Você não acredita, agora está com essa resenha. Você não acredita. Fulaninha gosta de sereia, mas eu já disse que Jesus não gosta de sereia.
ensina. Vocês precisam ter esse compromisso. Então eu queria chamá-los aqui para essa apresentação dessa criança. Então, a mãe está aqui, né? O pai também. Então vem cá, a avó que parece a irmã. Vem a família aqui então. Ô Glória, a família todinha. Pode coisar. Ó, tá longe, tá querendo pegar o microfone. Tá vendo aí? E os pais? Como é que você não... Guilherme, de máscara é terrível, mas tem que cuidar. Então, Guilherme e Bethany, vocês se comprometem diante de todos aqui a criarem Talon nos caminhos do Senhor, a ensinarem a ele o que é certo, a viverem uma vida pautada de acordo com a palavra de Deus, com esses princípios que nós falamos hoje aqui. Sim. Olha, eu fico admirado do pai falando. Só explicar para vocês isso aqui que a gente está fazendo. Nós não vemos na Bíblia, não tem em nenhum lugar da Bíblia criança sendo batizada, tá? Isso é invenção de homens. O que a gente vê na Bíblia são crianças no templo sendo apresentadas. Jesus, inclusive, foi apresentado no templo. E Talon está sendo agora apresentado ao Senhor diante de vocês. E os pais estão assumindo um compromisso, que deve ser o compromisso que todo pai deve assumir, de criar os filhos no caminho do Senhor. Então, eu tenho um lado aqui, vamos. Está batendo pau. Eu queria que tu orasse. Pai, em nome de Jesus, entregamos agora a vida de Talon diante de Ti, porque o Senhor ungiu Teu Filho no ventre da mãe. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu propósito aqui na terra foi estabelecido na vida dele, antes mesmo do Teu Filho nascer. E em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o Teu Filho será um profeta. Nós declaramos que o Teu Filho será um evangelista. Nós declaramos que as palavras do Teu trono não sairão dos lábios de Talon. Que Talon, ele alcançará graça e sabedoria aos olhos de todos aqueles que ele encontrar. Que ele será luz para as nações e fará diferença na família que ele nascer. Porque o Senhor escolheu o DNA do pai e da mãe. O Senhor escolheu o tempo e a estação para ele nascer. Ele nasceu no tempo certo, na estação certa. Talon, você é o sonho de Deus. Você é o propósito eterno do Senhor. O Senhor sonhou contigo. Todos os dias de tua vida já estão escritos no livro. O Senhor tem grandes promessas. Você será cabeça e não cauda, Talon. Você andará sempre na frente e não atrás. Estará sempre por cima e não por baixo. O favor do Senhor repousa sobre ti. Não faltará sobre ti coisa grande ou coisa pequena. Porque assim declara o Senhor, a bênção, a zoe, a vida, a bio, a psique do Senhor estejam sobre você. Porque sobre ti há a bênção dos céus. Nós consagramos Talon a ti, ó Pai. Nós temos a certeza de que todo mais o Senhor fará na vida do teu filho. Brinda ele, Senhor, contra todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Os avós, os pais, alguém quer falar alguma coisa? Foram muitas quarta-feiras, né? Adiadas por esse momento. Nós estávamos falando que a nossa sobre a ordem do Senhor tem um dia determinado para
para tudo acontecer. Então, ele marcou o dia e a hora para que isso acontecesse. Então, todas aquelas quarta-feiras não seria tão importante quanto hoje, que será o início de uma nova jornada para nós, da família, como para nós, da família também, trazendo ele para a nossa família, né, e marcando também o início de uma nova época para a gente, da nova quinta-feira, que ela venha renovada, e o sentimento dessa gratidão. Que todas as quintas-feiras sejam como hoje, de presença especial, Vitória, é só agradecer. Aleluia. Vou falar mais alguma coisa? Senhor, eu quero te agradecer por hoje e por fazer a vontade do meu coração. Porque antes, quando ela disse que ia batizar, a vontade do meu coração, como tua filha, como tua serva, há 3 anos, Senhor, que o Senhor me resgatou, que o Senhor me tirou do mundo, eu pedi que fosse feita a tua vontade. E muitas foram os desmarques, que hoje está chovendo, que não vai ter. E o Senhor hoje está aqui apresentando o meu neto, que eu vi nascer para honra e glória do Senhor, antes de qualquer pessoa, antes até mesmo do médico. E eu já consagrava meu neto naquela época, naquele instante. E hoje eu só tenho que te agradecer por hoje ter tanto meu neto como a minha família. Obrigada, Senhor, e obrigada, Jesus. Então, considerando que o direcionamento do Senhor foi orar para que essa vida fosse ativada, eu queria que você que está precisando de um milagre, seja no corpo, seja em que área for, você ficasse de pé nesse momento. E nós vamos orar, crendo que existe um Deus que é vivo e que tem todo o poder. Todo o poder. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder, não sobrou poder para mais ninguém. A palavra de Deus fala que Ele, Jesus, levou sobre si as nossas dores e enfermidades. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus sofrimentos nós fomos curados, nós fomos sarados. Então existe uma promessa de cura em Jesus que Ele quer derramar sobre a sua vida. Assim como aconteceu com nossa irmã Vanessa, que falou aqui há pouco, que numa oração o poder de Deus se manifestou na vida dela e ela foi curada de glaucoma, que é uma coisa que não tem solução, que tem que ficar usando colírio para a vida toda. E daí ela não precisa usar colírio, coisa nenhuma, e Jesus curou. Você precisa crer que o seu milagre vai chegar também. Então, creia no milagre, creia. Porque nosso Deus é um Deus de milagres. Então não sou eu que faço nada, mas Ele é que faz tudo. É Ele quem tem todo o poder. Os sinais vão seguir os que creem. Eu creio. Você crê? Você crê que Jesus pagou o preço por você? Então diga com convicção, eu creio. Você crê que Jesus pode curar você? Então diga, eu creio. Você crê que Jesus pode dar paz a você? Crê? Então diga, eu creio com convicção. Você crê que Jesus pode levar a depressão da sua vida? Que pode tirar a dor? Que pode fazer com que você durma um sono tranquilo, sem precisar de remédio? Você crê nisso? Você crê que você pode se livrar dos medicamentos que ficam te enchendo de dor de
sua